Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. E ano passado o Tupi conseguiu a maior conquista da sua história, o tão sonhado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Um ano depois, o clube não conseguiu permanecer na segunda divisão e já está rebaixado para a Série C, mesmo antes do fim da competição. E hoje aqui na mesa de debates você vai acompanhar um balanço do ano de 2016 no Galo e também vai saber quais os planos futuros. Para falar com a gente sobre isso, está aqui o Dr. José Roberto Maranhas, vice-presidente do Tupi, membro da diretoria também do clube. E para a gente começar, como que o senhor avalia esse desempenho do Tupi nessa Série B? Bom, obviamente como resultado final é um desempenho ruim, né? Não era exatamente o que a cidade esperava, apesar de que a gente que dirige o Tupi há muitos anos e que conhece futebol, eu adoro futebol desde sempre, a gente sabia que ia ser muito difícil e obviamente o Tupi já entrava principalmente através do seu orçamento que era muito baixo, já como um dos candidatos a ser rebaixado. Ou seja, teria que ter sido um trabalho assim muito assertivo, de poucos erros, e aí sim você teria a possibilidade de brigar para não rebaixar. O máximo que poderia se conseguir é brigar para não ser rebaixado, ou seja, ficar entre ali o 15º e o 16º lugar. Era a nossa meta na realidade. Mas é o campeonato talvez brasileiro mais difícil de ser disputado, porque ele é um campeonato de segunda divisão com áreas de primeira divisão, porque nele você tem várias equipes que basicamente convivem com a primeira divisão o tempo inteiro. Esse ano os maiores exemplos são Vasco, Bahia, o próprio Joinville, que está sendo rebaixado, mas esteve na primeira divisão há muito tempo, o Criciúma, e outras, o próprio Paysandu, que já esteve até em Libertadores, né, e tem um público, uma torcida maravilhosa. Nós jogamos lá em 2014, é impressionante a torcida deles. Quer dizer, então são equipes muito fortes e que, além de ter um lastro de torcida muito grande, que é fundamental, ele também tem uma capacidade financeira muito melhor do que os demais, né? Então a gente sabia que não ia ser muito fácil, a primeira experiência, que também é uma coisa que pesa, porque a maneira de ser disputado o campeonato é completamente diferente. Você joga 2, às vezes 3 partidas por semana, com viagens extremamente longas, difíceis de serem executadas. Às vezes você levava 1 dia e meio para chegar no local onde você vai jogar, então você tem que ir com 2, 3 dias de antecedência, e logo a seguir você tem uma outra partida ou aqui ou fora. Então jogo sexta, terça, sábado, terça, e não é fácil. Então é uma logística difícil, muito difícil, e que nós teremos que nos adaptar muito rapidamente a isso aí, né? E baseado principalmente na nossa capacidade financeira. Às vezes a pessoa fala, mas não é tudo pago? Não é tudo pago. É pago um dia antes, até a volta. Rotineiramente já teve inúmeros jogos, nós tivemos que ir 2 dias antes. Então aí aquele dia antes é tudo pago pelo clube. Então não é exatamente completamente todas as viagens serem remuneradas pela CBF. Uhum. Maranhão, estive na Praça Antônio Carlos no dia do acesso, acompanhando até pelo telão lá do Aliás, bem lembrado, o maior público do Tupi em toda a Série C foi na Praça Antônio Carlos. E não dentro de campo, né? É um fator interessante. Mas foi uma iniciativa do Nelson Júnior, né? Da Rádio Globo, fizeram lá uma bonita homenagem ao Tupi, que na realidade se restringiu a homenagem, né? Porque não houve conversão de entrada, igual você falou, e o que reverteria economicamente para o clube. Mas a gente via, né, uma situação nítida que esperava ser revertida naquele momento, que era a diferença de torcida. Né? Nós tínhamos ali a torcida do adversário com quase 45 mil pessoas, se me corrija se eu estiver enganado, naquele último jogo do Tupi, do acesso, aonde que ele jogou fora. Não, contra o Asa. O Asa é um público pequeno, o estádio lá é um estádio tipo Salles Oliveira, um pouquinho maior. Devia ter o quê? No máximo 10 mil pessoas. Eu sei que teve um outro acesso que foi, esse foi do foi o jogo com o Paysandu, que foi no ano anterior. Não, eu digo na própria Série C.
A gente via uma situação, se salvo engano, do Londrina, um time lá do... Sim, o Londrina, 30 mil pessoas. 30 mil Perfeito, pessoas. Está correto. Do Paraná. Perfeito. Né? E, de fato, um público bastante grande, a cidade toda convertendo, né? Tendo como único time o Londrina. E o Tupi ali, já com seus 5 mil, né? Menos de 5 mil, 2.500, né? Enfim, essa situação ela não foi revertida indo para a Série B. Isso você coloca como um elemento dificultador, ou seja, a questão de falta de torcida para o Tupi, aquela torcida presente, aquela torcida, não tendo o Tupi apenas como segundo time, mas aquela torcida que acompanha de fato o Tupi? Olha, não resta dúvidas. Óbvio que a torcida ela é fundamental para você ter o seu êxito dentro de campo, para que você às vezes reverta situações dentro de campo que tecnicamente você é inferior, mas a torcida te ajuda a reverter, não tem a menor dúvida. Exemplo, você vê que você acabou de citar o Londrina, eu estou citando o Paysandu, eu estou citando o Bahia, eu estou citando, mas vou citar um outro, o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas, o estádio lá era muito parecido com Santa Terezinha, eles conseguiram ampliar para em torno de 8 mil pessoas, 10, mas a capacidade que eles tinham, eles têm hoje em torno de 5 mil sócios torcedores, pagando em média R$180 por mês. A gente vai até pedir o Cláudio para mostrar uma cena aqui do fundo aqui do campo, né, que a gente tem. Basicamente aquela torcida ali que espalhada. Exatamente, ali, né? É verdade. Então, que, aliás, merece até homenagem, né? Desculpa. Sem dúvida. Quando nós lá estivemos, o estádio estava lotado. Eles colocaram 3 mil sócios torcedores e ficaram ainda 2 mil sócios torcedores para fora, porque não cabia no estádio. Então, e é importante, o torcedor exerce um papel fundamental nesse sentido, né? Justamente no momento que você está fragilizado, que é o grande momento, que é o grande diferencial da torcida. Quando você está ganhando, a diferença da torcida é muito pequena, na realidade, porque o teu time está bem, você até não vai precisar de grandes apoios. Mas quando você está em situação de fragilidade é que você mais precisa da torcida. E se você, historicamente, eu que acompanho o futebol de Juiz de Fora desde a década de 70, dos anos 70, que eu ia no Salles Oliveira, nós cansamos de reverter jogos, o Tupi estando perdendo até os 35 minutos do segundo tempo, a torcida em cima, incentivando, com os seus 2.500 pessoas, que para o Salles Oliveira praticamente lotava o estádio, e revertia o jogo para 4-3, né? Então, vários exemplos foram citados nesse sentido. E o que aconteceu, na realidade, de 70 para cá, é que nós tivemos uma diminuição do público. A realidade é essa, uma diminuição da torcida, né? Por vários aspectos que, se você for citar, eu lhe diria que na Série B, que a gente tinha uma projeção de ter um público um pouco melhor do que na Série C, pelo ineditismo do campeonato, né? Pelo aquilo que todos nós almejávamos, aonde todos queríamos chegar, onde Juiz de Fora queria que o Tupi chegasse, onde o clube queria que chegasse, onde a torcida queria que chegasse, a imprensa queria que chegasse, mas isso, infelizmente, você vê no primeiro jogo contra o Goiás, foi a estreia do time na Série B, contra uma equipe que estava vindo da Série A, uma equipe tradicional do futebol brasileiro, 1.500 pagantes. Então, ali eu já vi que seria muito difícil o campeonato para a gente, a nível de público, de torcida, porque era o momento de darmos uma resposta, de incentivarmos a equipe, mas aí entra o problema da TV, porque você tem todos os jogos televisionados, tudo bem, que não é em canal aberto, mas hoje praticamente o fechado é aberto. Qualquer bar, botequim, compra o campeonato e transmite ele direto para o seu telespectador. Mas assim, ainda falando sobre essa questão da torcida, como que o clube, né, a diretoria, né, por parte do marketing e tudo mais, pode fazer para poder realmente incentivar mais, poder trazer realmente esse torcedor para os estádios? Principalmente agora na Série C, que vai precisar muito, né? Um retorno talvez ao Salles Oliveira seria interessante? Não, infelizmente não há mais condições técnicas, físicas de se retornar ao estádio Salles Oliveira. Eu acho até que era
interessante se isso acontecesse, de você trazer num campo menor, mais central, talvez fosse uma situação do público ir mais. A gente sabe que o estádio municipal ainda é longe para a grande maioria, exemplo da Zera que está aqui, que mora na Zona Norte. Quem mora na Zona Norte, que hoje é uma gama enorme de populacional de Juiz de Fora e uma gama enorme de torcedores do Tupi, para ele ir ao estádio municipal é uma viagem. É uma viagem, são 2 ônibus que ele tem que pegar, então não é fácil. Eu acho que a maneira que você tem hoje, uma das fatores, será que a Série C não é todos os jogos televisionados? Então, ou seja, é domingo e domingo. Um outro fator é os dias, né? Você tem jogos terça, sexta, horários de 9 horas, 9h15, 7h15, 7h30. Raramente nós jogamos aos sábados, às 16 horas, que é um horário tradicional de se ver de ir numa partida de futebol. Então, isso também é um fator que pesou muito para Juiz de Fora e pesa muito para Juiz de Fora, são justamente os horários, porque a dificuldade de se chegar ao estádio municipal é uma realidade e não é fácil isso, e talvez é um dos fatores também que não incentive o torcedor aí. Quando era no campo do esporte, no campo do Tupi, ou até mesmo na época do campo do Tupinambás, era mais fácil, que era mais central, tinha maior facilidade do torcedor ter acesso ao estádio. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas antes só dar um recado para você sobre a promoção Bairros do Coração. Você já imaginou se o seu bairro fosse um time de futebol? Diário Regional não só pensou, como criou canecas personalizadas com escudos dos bairros de Juiz de Fora. É a promoção Bairros do Coração. Você junta 5 selos que vem todos os dias nas páginas do Diário e com mais R$10 você pode trocar pela sua caneca, como essa daqui hoje, a minha do aeroporto. São 20 bairros de todas as regiões da cidade para você escolher. Mostre que seu bairro tem a maior torcida e faça parte do time. Nós vamos continuar falando sobre o Tupi, mas no próximo bloco. Rápido intervalo, voltamos já. Voltamos com a mesa de debates aqui na TV Juiz de Fora, hoje conversando sobre o Tupi, fazendo um balanço do ano do Galo na Série B do Campeonato Brasileiro. O Tupi já está rebaixado para a Série C do ano que vem, recebendo hoje o Dr. José Roberto Maranhas, vice-presidente do Galo. Agora falar um pouco sobre, a gente falou muito sobre a questão da torcida no último bloco, vamos abrir esse bloco agora falando sobre a questão financeira do Tupi, né? Muito torcedor falava, né? Realmente assim, houve uma mudança do ano passado para esse ano sobre a questão do orçamento, né? Isso, do perfeito. Não tem dúvida. Teve um aumento no orçamento, mas... Com certeza. Como que foi feita essa gestão desse dinheiro, né? Esses investimentos que vocês receberam nessa diferença do ano passado para esse ano? Você tem razão. A parte orçamentária da Série D e C para a Série B é completamente diferente. Você tem uma verba que é ali remetida mensalmente. Do Tupi, eu tenho alguns dados aqui para te dar. A verba é em torno de 5 milhões e 100, mas isso é bruto. Descontado todos os impostos e o que tem que ser descontado, basicamente cerca de 4 milhões. Dividido em 10 meses, basicamente, em torno de 8 meses, 9, por aí, 400 mil por mês. Né? A verdade que esse valor, quando você... e tem que pagar imposto de renda sobre isso também. Então, esses valores resumem para 360, em torno desse valor. E nós não temos muita receita alternativa. As outras receitas que o futebol pode viver é de patrocinadores e de, obviamente, bilheteria. A bilheteria nós vimos que, então, foi um fracasso. Os patrocinadores do Campeonato Mineiro e relativamente ao ano passado para cá foram cada vez diminuindo mais. Foi uma coisa interessante, o Tupi cresceu na sua estrutura esportiva e diminuiu os seus patrocinadores. Eles foram abandonando o clube por diversos motivos que a gente não tem como entrar nos detalhes. Então houve uma perda de receita do ano passado e do primeiro semestre para o segundo semestre, absurda. Né? Nós perdemos o nosso patrocinador master, alguns outros patrocinadores também deixaram o clube, justamente no seu momento mais importante, mas e aí fica mais difícil. Por quê? Porque o plantel que você tem que montar, primeiro, ele é um maior número de jogadores. Você com em torno de 26 jogadores, você consegue disputar uma Série C. Numa Série B, você não disputa com menos de 32.
Numa Série C você pode ter mais ou menos uma média de 15 jogadores, que entre titulares e reservas, que você pode contar melhor. Numa Série B você precisa de pelo menos 22, com mais ou menos o mesmo nível. E aí o nível salarial desses jogadores é uma coisa impressionante. Para vocês terem noção, o clube que está na nossa frente nós somos o menor orçamento do campeonato, disparadamente. O clube mais próximo está 2 vezes à frente da gente em termos de orçamento. Há jogadores lá em torno de 25, pelo menos 3 jogadores em torno de R$25 mil mês. Né? O nosso teto salarial, o maior salário aqui foi R$11 mil. Isso pesa muito. Então esses fatores foram fazendo com que você tivesse uma dificuldade maior, com viagens constantes, com contusões, expulsões, que a gente sabe que tinha que ter então um plantel com mais jogadores. Isso acabou que também nos prejudicou um pouquinho. Mas eu vou lhe ser muito sincero, que eu acho que mesmo assim, tecnicamente, se você for ver vários jogos, ninguém analisava dessa maneira, não. Não analisava. Fantástico. O Tupi jogando de igual para igual, entendeu? Circunstancial, é aquilo que você falou. Nós tivemos várias partidas, foram feito um levantamento, eu acho que em torno de 10 partidas que nós perdemos nos últimos minutos. Nos últimos 4, 5 minutos, ou seja, por uma questão de detalhe, obviamente se perdeu, às vezes até por uma questão de qualidade técnica momentânea, que aí realmente pesa, nós perdemos jogos que nós poderíamos estar hoje nos mantendo na Série B. Então, vou falar um pouco agora sobre essa questão mais dentro de campo, né? O Tupi começou a Série B com o Ricardo Drubski, não foi isso? De técnico. A Série B, perfeito. Ricardo Drubski, depois veio o Estevão, o Ricardinho e agora vai terminar com o Ciro. Perfeito, isso. 4 treinadores diferentes nessa competição. Por que houve essa troca constante de técnicos? Esse é outro fator importante, que no futebol, ou você tem o primeiro entrosamento, como diz o outro, é o primeiro casamento, né, quando dá certo, né, vai embora, né? Quando começa a separação, a tendência é separar 1, 2, né? Então não é fácil, não. Quando nós trouxemos o Drubski, ele entrou na 3ª rodada do Campeonato Mineiro, e ele assumiu o time ali, e ele preparou a equipe, e é um treinador vitorioso em Juiz de Fora, e não só em Juiz de Fora, como a nível nacional, tendo dirigido times de Série A, como Fluminense, Bahia, Vitória, Joinville, Atlético Paranaense, subiu com o Atlético Paranaense da Série B para a Série A, ou seja, inegavelmente era um grande nome que nós estaremos trazendo, foi campeão brasileiro da Série D com o Tupi, portanto o nome sem dúvida, é um assertivo em termos, a imprensa foi unânime em afirmar isso. O que aconteceu? Eu acho que ali foi o erro. Ele não conseguiu trazer os jogadores aos quais se adaptassem ao seu esquema tático. Ele não conseguiu fazer do plantel um plantel competitivo. Então nós, nas primeiras 7 rodadas, nós tivemos 6 derrotas e 1 vitória. Ali praticamente sacramentou a derrocada do Tupi, porque a gente sabe que seria muito difícil recuperar dali para frente. Íamos tentar, mas não ia ser fácil. Então ele pediu demissão. Não foi demitido pela equipe, pelo clube. Ele pediu demissão, ele achou que não tinha mais condições de continuar dirigindo, nós lamentamos profundamente, mas aí nós tivemos que trocar. E aí foi uma dificuldade enorme de tentarmos trazer um treinador com o perfil do Tupi, com a situação econômica que o Tupi passava, para trazer um treinador que pudesse... E chegamos ao nome do Estevão. O Estevão, no primeiro momento, nas primeiras partidas, ele teve um bom desempenho, mas depois também caiu novamente numa situação de desempenho ruim, teve interveniências da parte dele em relação à preparação física gravíssimas, que ele resolveu assumir a preparação física, e aí fisicamente a equipe caiu muito, e aí ele começou a ter alguns atritos também com o próprio plantel, e culminou com a escalação de um jogador a qual tinha sido vetado por mim, onde eu afirmei que ele não teria condições de jogar. Ele resolveu levar o jogador a si mesmo, resolveu escalar o jogador. Eu afirmei que ele duraria 5 minutos em campo, ele durou 6. Aí ele teve que substituir o jogador. A partir dali a gente viu que o treinador não queria mais permanecer no clube. Uma vez que ele começa a ter esse tipo de atitude, é porque ele quer ir embora.
Então não tivemos outra opção de trocá-lo. E aí não surgiu outro nome, nós tentamos todos os nomes, achamos que o Ricardinho até era um bom nome, sem dúvida nenhuma, a nível nacional, um bom nome, mas não deu certo, também é difícil, como diz o outro, o bonde andando, né? Não é fácil você controlar um grupo, e aí não conseguiu também o êxito que a gente precisava. Doutor Maranhos, sou um simpatizante do Tupi, não só de torcedor, mas dei meus pontapés lá no clube e salão. Não sei se vai dar tempo para a gente estar respondendo. São 4 fontes, né, de clube: bilheteria, venda de jogadores, TV e o marketing, né? Você tendo um bom espetáculo, você vende. Agora, eu vejo, de uma forma geral, o pessoal falando muito de base. Nós estamos aí com vários jogadores de seleção, a gente já vendido. Como está sendo esse tratamento de base? Juiz de Fora pode gerar valores ainda? Te pedi para responder rapidamente, que nosso tempo já está terminando. Só para um sub-20 dura. Nós precisamos no mínimo de 50 a 60 mil reais mês para você ter um sub-20. O Tupi, infelizmente, não tem esse aporte financeiro para ter só o sub-20, não contando as outras equipes de base. Bom, muito obrigado pela sua presença aqui na Mesa de Debates. Aproveitar para agradecer também a presença da Zélia, que esteve aqui conosco. Muito obrigado. Também nossos debatedores, professor Erickson, professor Jamil, muito obrigado. Muito obrigado, claro, pela sua companhia. Mesa de Debates volta na segunda-feira, às 11 horas da manhã, ao vivo aqui na TVE Juiz de Fora. E você assiste a reprise do programa de hoje às 7h05 da noite, logo após o Jornal da TVE, ou pelo YouTube, através do canal da TVE Juiz de Fora. Para você, um ótimo final de semana e até mais.